seria, em inglês seria até que a morte nos separe, mas death e deaf são muito parecidas as palavras, então ele escolheu trocar por surdez. Então o rock and roll tá junto com nós até que a surdez nos separe. Genial, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Sandro por pedir Slade com Rock and Roll Preacher. Slade é um clássico do glam rock, hard rock, né? Anos 70. Essa banda aí, eles criaram aí um manual de como ser uma banda de glam com irreverência, mas ao mesmo tempo tendo muita musicalidade, né? Kiss, Cheap Trick e até o Kurt Cobain citam o Slade como grande influência. Então aí o lugar dessa banda na história tá garantido, né? Eles têm aquele som ali que é de Natal, então eu não sei se foram eles também que não começaram com essa tendência, né, de bandas de rock querer fazer músicas natalinas, mas claro que a versão deles é com muita irreverência, mas eles também têm uma baladinha ali que é muito boa, uma das principais músicas do Slade aí, aquela balada lá que eu que não gosto de balada, acho aquela muito boa, porque ali mostra, quando eles param um pouco com a irreverência, mostra que por detrás disso tem músicos muito bons. O cara ali, quando não tá fazendo umas caras de maluco, né, o vocal, ele tem ali uma voz muito boa, então às vezes também, isso acontece muito nas bandas, né, por elas terem um estilo muito irreverente, por elas terem aí um figurino muito louco, às vezes as pessoas acham que é tudo meio que brincadeira, mas por detrás do som dos caras tem muita musicalidade. E obviamente eles também criaram Come On Feel The Noise, que virou um hit dos anos 80 com o Quiet Riot, né? E quem lembra ali, a gente, nos comentários estavam falando sobre GTA esses dias e na rádio do GTA, o Vice City, né? Come On Feel The Noise é demais e tá sempre tocando naquela rádio, né? Até porque a trilha sonora do Vice City naquela época já era um pouquinho menor, né? Era épocas de PlayStation 2 aí, não cabiam tantas músicas no disco como depois, né? GTA 4, 5, 6 e onde... Não, 6 não foi anunciado ainda, mas GTA depois começou a ter trilhas sonoras altamente extensas, mas na época ali do Vice City a trilha sonora se repetia várias vezes e não tinha problema nenhum em escutar Come On Feel The Noise várias vezes, mas hoje a gente tá falando de Rock and Roll Preacher que, né, agora eu não sei se foi o AC/DC que imitou o Slade ou foi o Slade que imitou o AC/DC, mas anos 70 ali, né, Rock and Roll Preacher é 74, AC/DC não sei se já tinham lançado Let There Be Rock antes disso, acho que Let There Be Rock foi um pouquinho depois, porque tem aquele clipe do AC/DC que eles estão numa igreja, né? E tem Rock and Roll Preacher, né? Ou seja, o pastor do rock and roll. Eles começam tocando numa igreja, que é fantástico, né? Os caras ali têm um cenário no palco por trás, que é um vitral de igreja, e ele dá uma fala como se fosse uma congregação, assim. Então essa ideia também, claro, anos 70 tinha muito, né? Depois do Kiss sofreu isso também. Tinha aquela clássica perseguição ali da igreja e dos pais, né? Congregação de pais e mestres indo atrás das bandas por serem as vozes do diabo, né? Então, várias bandas foram perseguidas por terem ligações aí com o satanismo e tudo mais, que era tudo um monte de besteira, mas era o que acharam na época para fazer com que os jovens não escutassem o bom e velho rock and roll. Então, o que as bandas fizeram? Tiravam sarro disso e usavam temáticas de igreja misturando com o seu som de guitarras, né? Então é um contraste muito irreverente e olhando com a visão, claro que pra época, né, 70 e poucos, isso era uma afronta à moral e os bons costumes, mas olhando hoje em dia de trás pra, né, olhando com essa visão histórica, a gente vê que era algo muito bobinho, muito irreverente, né? Os caras estavam claramente tirando sarro, estavam claramente fazendo uma piada, uma brincadeira, mas naquela época era tudo levado muito a sério, assim. Então é muito legal ver que a reverência do rock and roll sobreviveu todos esses anos, né? Então vamos ver o que ele diz na letra de Rock and Roll Preacher. E aí, como eu disse, ele começa a música como se ele fosse um pastor, mas na verdade ele não tá pregando, ele tá fazendo um casamento. E aí ele diz: Dearly beloved brothers and sisters, we are gathered here tonight to join together this rock and this roll in ear-holing catastrophe. Então, né, meus queridos amados, né, ou seja, ele tá aqui falando para essa igreja no dia de casamento. Brothers and sisters, né, irmãos e irmãs, we gather here tonight to join together this rock and this roll. Então, nós aqui estamos juntos esta noite para, né, ingressar em matrimônio, né, ingressar juntamente o rock e o roll, né, então, ou seja, né, a expressão rock and roll vem de um blues muito antigo que ele diz, era uma mulher que cantava, né, e ela dizia: My baby rocks me with a steady roll, né, o meu bebê me balança com um rolar constante, né? Daí que vem a expressão rock and roll. E aí ele tá dizendo, né? Vamos juntar os dois, então, juntar o rock,
e rock é a ideia de balançar, e roll é a ideia de rolar, né? Então rola e balança. Sou estranho traduzindo, mas é isso, né? Então nós vamos juntar os dois, rock and roll, in ear-holing catastrophe, né? Então, numa catastrófica escuta, né? Ear-holing é a ideia de algo que seja escutável ou algo que entre nos ouvidos, mas seria, né, um som catastrófico, ou seja, uma escuta, ou vamos escutar algo que seja catastrófico, né? Que é o rock and roll, que aí, obviamente, como eu falei na introdução daquele contexto, né? Para as pessoas que não gostavam de rock, soava como uma catástrofe, né? For thine is the power and the glory forever and ever, till death do us part. Aqui, muito bom esse trocadilho, fantástico, assim. Chega a ser infame, chega a ser uma afronta para a sociedade esse trocadilho de tão ótimo que ele é. Ele diz assim, ó, for thine is the power and the glory. Aqui é aquele inglês clássico, né? Thine é seu, aquilo que te pertence, né? For thine is the power and the glory, pois te pertence, são seus o poder e a glória. Aqui é um inglês muito mais shakespeariano, assim, né? Um inglês mais antiquado, coloquial que eles usavam, né? Forever and ever, till death do us part, né? Então, seu é o poder e a glória para sempre, até que a surdez nos separe, né? Porque em inglês seria até que a morte nos separe, mas death e death são muito parecidas as palavras, então ele escolheu trocar por surdez. Então, o rock and roll tá junto com nós até que a surdez nos separe. Genial, né? E ele diz, Hallelujah, I've seen the light, né? Glory, hallelujah, honey, I'm on fire. Então ele diz, aleluia, eu enxerguei a luz, glória, aleluia, né? Docinho, né? Honey, I'm on fire, né? Então, docinho, honey, bebê, né? Eu estou pegando fogo, né? Ou seja, acabou aí a pregação do pastor, né? Agora ele já tá pegando fogo, né? Glory, hallelujah, you're giving me the bug, I'm on fire. Mr. Bopalula, your boogie is a drug, I'm on fire. My, you're running with the pack, gotta get back, gotta get back. Então, interessante, porque tem aqui... ele tá fazendo aqui umas menções a músicas de outros artistas, né? E também um duplo trocadilho aqui. Slade me lembra muito o início da carreira do AC/DC também. Então eu não duvido que eles também foram uma influência pra banda. Ou os dois começaram meio que ao mesmo tempo, assim. Tem vários contrastes bem parecidos com o estilo do Slade com o do AC/DC. Principalmente o AC/DC com o Bon Scott, que era mais irreverente. O AC/DC com o Brian Johnson, ele ficou mais maduro, mas com o Bon Scott era mais irreverente, assim. Então ele tá dizendo, né? Glória, aleluia, você está me dando o bug é um inseto, né? Então você está me dando um inseto, I'm on fire, I'm on fire. Eu estou pegando fogo. O bug, o inseto, né? É a ideia de... É igual a ideia do The Jack do AC/DC, né? Lá o trocadilho é que eles estão jogando carta, mas na verdade a moça passou para ele uma doença venérea. E aqui é a mesma coisa, né? You're giving me the bug. Você tá me dando o bicho, você tá me dando o inseto. É porque ele pegou alguma doença dela, né? I'm on fire, eu estou queimando, né? Ou seja, ele tá queimando porque alguma coisa nas partes íntimas dele ali tá pegando fogo, né? Ou seja, ele pegou uma doença, né? Mas, como ele tá falando de rock and roll, o bug é a ideia também de ser picado pelo bichinho do rock and roll, ser picado pela vontade, né? Então ele virou fã de rock, ele foi picado pelo bichinho do rock porque ele virou fã, e ele tá pegando fogo é porque ele tá muito afim de escutar um rock. Então tem esse trocadilho bem interessante, né? Mr. Bopalula, your boogie is a drug, né? Então, isso é... Eu ia falar Keith Richards, não é... Como é que é o nome do cara? Clássico do rock and roll. Agora aqui, se fosse uma prova eu tinha falhado, né? Little Richard, claro, óbvio, né? Mr. Bopalula, your boogie is a drug, né? Então aí, Mr. Bopalula, Little Richard, o seu boogie é uma droga, porque aqui tá, né? E confirma o trocadilho da frase anterior, né? Ele foi picado, né? Ele ficou viciado, né? Então ele tá aí, foi picado, foi mordido pela paixão pelo rock and roll, por isso que ele tá pegando fogo, né? E aqui ele repete, I'm on fire, né? Your boogie is a drug, né? O seu balanço é uma droga, ou seja, quando ele escutou o Little Richard, foi uma coisa que moveu ele a querer fazer rock and roll. E também, aí curioso que eu falei em AC/DC, o Brian Johnson, quando escutou Little Richard pela primeira vez, foi o que motivou também ele a querer ser cantor. Então interessante, né? My, you're running with the pack, gotta get back, né? Então, my, you're running with the pack, você está correndo com o grupo, né? Ou seja, é a ideia de ter uma banda, ter uma gangue, né? Então as bandas também tinham essa ideia. Ou também... pode ser a ideia, deve ter algum som Running with the Pack também,
porque ele tá fazendo várias referências a outros artistas. Então, The Pack também podia ser o apelido de alguma banda ou algum outro grupo que eles gostavam. E aí ele diz Gotta Get Back, né? Get Back é os Beatles, né? Então, se bem que eu não sei agora se o Get Back foi escrito antes ou depois do Slade. Mas aqui tudo indica, né? Com essa, de novo, com esse olhar que olha do futuro pro passado, talvez ele esteja fazendo uma referência aos Beatles, né? E Gotta Get Back é a gente tem que voltar, né? Ou também ele pode ter usado Get Back pra rimar com Pack, né? Também pode ser às vezes bem simples a gíria ou a rima, né? All that ferocity, people come and see it for miles, I'm on fire. High speed velocity, see them rocking in the aisle, I'm on fire. My, you're leading me astray, every other day, every other day. Então, toda essa ferocidade, pessoas vêm para enxergar por milhas, né? Pessoas vêm de longe para presenciar essa ferocidade do rock and roll, né? I'm on fire, eu estou pegando fogo. High speed velocity, see them rocking in the aisle. Então, alta velocidade, né? Ou velocidade muito elevada, eu vejo eles aí tocarem um rock and roll, né? Balançarem in the aisle, né? Aisle é a capela, né? É a parte central da igreja. I'm on fire, eu estou pegando fogo. My, you're leading me astray. Então, meu Deus, você está me desviando do meu caminho. Every other day, né? Então, every other day é um dia sim, um dia não, né? Então, um dia sim, um dia não, eu sou desviado do meu caminho. Ou seja, talvez um dia ele sai e outro dia ele fica em casa, mas outro dia ele sai. Então, vai para a festa do rock e recupera as energias, vai para uma festa com rock e recupera as energias, né? Então, ou seja, vivendo, ou faz um show de rock também, né? A vida do músico, né? Não dá para tocar todas as noites, senão a pessoa acaba se gastando, mas então ele talvez faça um show numa noite, descansa no próximo dia, faz um show na próxima noite, descansa no próximo dia, né? Rock and roll preacher, I wanna meet ya, I'm on fire, hallelujah. Rock and roll sister, I can't resist ya, I'm on fire, hallelujah, né? Então, o pastor do rock and roll, eu quero te conhecer. Eu estou pegando fogo, aleluia, né? Ou seja, as pessoas que são contaminadas pelos roqueiros, né? Então, o roqueiro que veio antes, no caso do Little Richard, anos 60, contaminou aí o Slade, né, de uma forma positiva, fez com que eles ficassem viciados e interessados pelo rock and roll e acabassem também virando músicos de rock, né? E aí eles pegaram fogo, né? Aleluia, né? Então, o contraste também, né, do fogo com aleluia, né? O fogo limpa a alma, né? Rock and roll sister, I can't resist, né? Então, irmã do rock and roll, eu não consigo te resistir. I'm on fire, hallelujah, né? Eu estou pegando fogo, aleluia. Ou seja, a ideia de não resistir ao apelo da mulher que também gosta de rock, né? I'm on fire, hallelujah, né? Então, eu estou pegando fogo, aleluia. 21 sermons, ooh, when you start to dance, I'm on fire. Então, 21 sermões, quando você começa a dançar, I'm on fire. Eu estou pegando fogo. I pray to heaven, you don't get a second chance, I'm on fire. My, you're running with the pack, gotta get back. Né? Então, interessante assim, né? 21 sermões, tá? Quando você começa a dançar, eu pego fogo, eu rezo para os céus que você não tenha uma segunda chance. Eu estou pegando fogo. Interessante, né? Por que será que ele reza para os céus para a pessoa não ter uma segunda chance? Né? Aqui é a única parte que eu fiquei em dúvida, assim, né? Porque talvez ele pense que a vida seja uma só. Será? Né? Não entendi muito bem esse ditado, assim, mas aqui é uma coisa muito comum, principalmente nos anos 70, principalmente no hard rock, às vezes é usar uma palavra só pra rimar, né? Dance and chance, né? Então aqui é clássico. Assim como na próxima frase, running with the pack, gotta get back, né? Então eu tô andando aí com a minha gangue, com o meu grupo, gotta get back, né? Eu preciso voltar. Então, e a ideia de ter uma segunda chance também pode ser isso, né? Talvez a gente só tenha uma vida e tem que aproveitar ela ao máximo. Pode ser também, né? Hallelujah, Lordy, Lordy, hallelujah, honey, I'm on fire, you leading me astray every day, né? Então, hallelujah, Lordy, Lordy, né? Aleluia. Lordy, Lordy é uma expressão para meu Deus, né? Então, só mais um jeito um pouquinho mais irreverente de falar honey, I'm on fire, né? Então, querida aí, bebê, melzinho, eu estou pegando fogo, né? Então, ele tá dizendo aí, é um contraste interessante, não tem mais, ele repete muito clássico do rock and roll também, né? Repetição. Mas ele tá dizendo aí, então, esses contrastes, assim, né? Entre uma vida eclesiástica e a vida do roqueiro, assim. Então, uma clássica... é um desdém, né? Ele tá aí provocando uma rebeldia também, né? Então, o pessoal dizer que o rock and roll era coisa do diabo, assim, ele entrou nessa e tá dizendo,
eu vou me relacionar com as irmãs do rock, então a gente tem uma congregação, o nosso grupo aqui, eu tô pegando fogo ao mesmo tempo que eu tô viciado e eu digo aleluia, então ele tá misturando várias coisas aí de um jeito muito irreverente para falar de rock and roll. E quem curte rock entende essa irreverência, entende que é algo inofensivo, né? Apesar do rock ter o seu lado mais sombrio, mas no caso dessas bandas aí o pessoal queria se divertir mesmo, queria fazer música para afrontar e ter uma rebeldia, e só quem leva isso a sério demais é porque não entende ou não quer entender o propósito do rock, que é trazer diversão pro pessoal aí e curtir a vida, né? Então, essa foi Rock and Roll Preacher, né? Aí o padre, o pastor do rock and roll, que tem um entendimento melhor dessa música, apesar de ser bem direta, né? Ser bem irreverente, mas pode deixar aí embaixo nos comentários. Ou quer pedir um som também, pode deixar aí embaixo aí. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.